a DVA, né? A demonstração do valor adicionado. O que que é essa bonita? Bom, ela faz parte do nosso balanço social, tá? E ela vai evidenciar a riqueza criada pela entidade e, em seguida, a sua distribuição. Então, a estrutura da DVA, ela vai ser formada em dois momentos. O primeiro momento, ela vai determinar o que que a gente gerou, ou seja, qual é a riqueza que essa empresa gerou, e no segundo momento, ela vai distribuir essa riqueza. Como assim, professor? Bom, ela vai distribuir entre os participantes, né, da geração dessa riqueza. Então, vamos supor que nós tenhamos gerado R$ 100 de valor agregado, ou seja, R$ 100 de riqueza. Nós vamos dizer, na segunda etapa da DVA, para onde esses R$ 100 foram destinados, né? Cada pedacinho dele. Seja para o governo, né? Seja para pessoal, seja para o capital próprio, né? Ou seja, para os sócios, né? Ou retenção de lucros. Bom, mas você vai dizer para onde foi esse dinheiro. E aí, o que a gente vai ter que perceber é o quê? O que é que significa, no caso, essa riqueza? Que riqueza criada é essa? Como que ela é medida? Como que ela é mensurada? Esse é o sentido da DVA. Então, vamos identificar qual foi a riqueza e depois de identificar, nós vamos dizer para onde foi essa riqueza. Ou seja, a gente vai distribuir. Nós chamamos essa parte de identificação de itens de 1 a 7, que a gente vai ver mais à frente. Então, nos itens de 1 a 7, nós vamos estar detalhando o processo de criação desta receita, né, e apurando o valor total. E, especificamente, no item 8, que é o nosso item final, a gente vai evidenciar a distribuição dessa riqueza. Simples assim, mole, mole. Então, avançando. Como a gente pontuou anteriormente, o valor adicionado vai representar a riqueza criada pela empresa e medida pela diferença entre o valor das vendas e o dos insumos adquiridos de terceiros. Vamos imaginar aqui o seguinte, né? Uma empresa, um exemplo bem simples. Uma empresa comprou aqui por R$ 10, comprou insumos, cola, madeira, prego e tudo mais, né? Comprou aqui por R$ 10, pagou aqui uma mão de obra para o carpinteiro de R$ 5, comprou os insumos, né, por R$ 10, madeira, cola, prego e tudo mais, e pagou uma mão de obra para o carpinteiro de R$ 5. Ou seja, nós temos aqui um custo, né? Um custo de R$ 15. Imaginando que o nosso preço de venda seja 20, quanto é que foi o lucro? Quanto é que foi o lucro? R$ 5. R$ 5 todinho. E aí eu pergunto, pessoal, qual é o valor adicionado nessa simples demonstração? R$ 5. Pessoal, percebam que R$ 5 ele é apenas o lucro. O valor adicionado aqui, pessoal, na verdade, vou mudar de cor. O valor adicionado aqui é a diferença entre o que, pessoal? Entre insumos, tá aqui, veja, insumos adquiridos de terceiros e o preço de venda. Então tá aqui.
conceito ele está dizendo diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. E esses R$5 de mão de obra, professor? Isso aqui, pessoal, é distribuição. Isso aqui é distribuição com pessoal, ou seja, com folha de pagamento. Então, parte desses nossos 10, né, de geração de valor, 5 foi para pessoal. Diga, meu nobre. Não, é que o microfone do Martim estava ligado e estava dando delay. Eu pedi só para desligar aí. Tá atrapalhando os demais. Agora, só um minuto. Ele já desligou já. Ah, ele já? Beleza. Então, show. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Professor Valeme, eu não entendi nada. Calma. Para aqueles que ainda não entenderam, mais à frente a gente detalha isso aqui melhor. Isso aqui é só para a gente começar a conversa, né? O nosso lereado, para vocês estarem entendendo. Mas percebam que no conceito é a diferença entre os insumos e o valor das vendas. Claro que tem aqui, né, os ajustes que a gente vai ter que fazer, mas nesse nosso exemplo aqui, R$5 de mão de obra, ele não entra, porque ele não é um insumo. R$5 já é uma distribuição desse valor que foi adicionado, como a gente vai ver mais à frente. Avançando. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, também, pessoal, ele é utilizado para o quê? Para apresentar a contribuição que a entidade tem na formação do PIB. Inclusive, é o somatório dos valores agregados por todos os agentes, que é conhecido como o nosso Produto Interno Bruto, o PIB. Então, em cima disso, é que a gente vai conseguindo formatar esses dados estatísticos, né, que são divulgados e que possivelmente esse ano vai ser uma tragédia, né? Vamos ter aí uma enorme recessão, salvo uma situação assim muito atípica, né, de recuperação exponencial no segundo semestre. Esse ano nós temos tudo para ter uma recessão. Mas é por meio desta demonstração, né, desse tipo de documento que a gente consegue mensurar o PIB da nação. O somatório de todas as empresas acaba gerando o da União. E aí, pessoal, para que a gente possa evitar uma dupla contagem, o que acontece? O PIB, né, o somatório, essa mensuração, a soma dos valores adicionados, ela é feita por todas as etapas do processo. Professor, o que é que isso significa? Significa que o valor, né, da primeira etapa de industrialização, ela não vai ser computada na parte de comercialização. Por quê? Porque se toda a riqueza gerada aqui, que transferida para cá, eu computasse novamente, eu ia dobrar. Se tivesse uma terceira situação aqui na cadeia, eu ia triplicar. E aí, essa contagem ela ficaria distorcida. Então, para evitar isso, você tem contagens individuais por etapa. Então, você tem lá na etapa lá de produção, de industrialização, tem da etapa lá do atacadista, tem da etapa do varejista, e assim, cada uma das etapas é feita uma contagem de forma individual, sem computar a carga, né? Ou seja, o processo de criação de valor da etapa anterior. Professor, não entendi nada. A gente vai já ver um exemplo, vai ficar um negócio mais simples para você entender. Aqui, pessoal, vamos lá. Pessoal, eu vou botar em mudo aqui rapidinho, porque eu estou um pouco assim gripado, e aí eu não quero que vocês escutem esse momento. Espera aí. Pronto, voltamos. Coronavírus. Torcendo para que não seja, meu nome. Torcendo, mas vamos lá. Senhores, vamos imaginar aqui na nossa cadeia, né? Nós estamos aqui na cadeia têxtil, né? Então, primeiro, a gente começa com a parte da colheita, né? Do plantio. Então, você primeiramente tem aqui os custos, né? Sementes e outros insumos para a produção. Percebam que isso aqui é a primeira etapa na cadeia. Aí você tem aqui, ó, salários pagos, R$300. Ou seja, o custo total com a produção de algodão foi de R$400, que representa o somatório de 100 mais 300. O valor total da nossa produção foi de R$700. Ou seja, o valor que a gente vai vender esse negócio. Então,
Se eu tive um custo de 400 e eu estou vendendo por 700, quando eu subtrair, eu vou chegar aqui no meu lucro de R$300. Então, 700, valor de venda, menos 400, custo da produção, eu tenho um lucro de R$300. E um valor adicionado de 600. Oxente, professor, como é que eu tenho um lucro de 300 e um valor adicionado, ou seja, uma riqueza gerada de 600? Percebam que o valor adicionado, ele é o quê, pessoal? Ele vai ser aqui exatamente a diferença entre o quê? O custo, né? O custo não. O valor da produção, né? As vendas, menos os insumos. Professor, e os salários não entram? Não, os salários aqui, pessoal, é distribuição para pessoal. Você está distribuindo para entes, né? Para as partes envolvidas no processo de geração de valor. Conforme no nosso exemplo anterior a gente já tinha apresentado. Então, percebam, no conceito, o que é valor agregado? É a diferença entre a nossa venda, ou seja, as nossas receitas, menos os insumos. Neste caso aqui, o nosso insumo foi R$100 e a nossa venda de 700. Logo, 700 menos 100, nós temos aqui um valor agregado, ou seja, um valor adicionado, um valor gerado de R$600. Molezinha, belezinha. Agora, o que acontece? Chama atenção aqui. Nós estávamos lá no plantio, né? Na colheita, né? O pessoal estava produzindo ainda os insumos, né? O algodão, setor têxtil e tudo mais. O que acontece? Percebam que o valor da produção, ou seja, a receita do setor de algodão, para o setor têxtil, ou seja, lá na fábrica, ele se torna o insumo. Percebem? Por quê? Aquilo que foi vendido, aquilo que era a receita, ou seja, a matéria-prima, o algodão, né? Para eles, aquilo que era receita, já na fábrica, aquilo ali já não é receita. Aquilo ali está entrando como o quê? Como matéria-prima, ou seja, é um insumo. Então, percebam que o algodão entra como insumo, R$700. E aí vai acontecer o mesmo lereado que aconteceu lá no setor produtivo. Então, você vai ter o quê? Os salários a pagar aqui de 400 contos. Ou seja, 400 mais 700, você tem um custo total de 1.100. Quanto que é o valor da produção? 1.500. Ei, professor, Senhor. minha internet voltou agora. Tem como botar presente aí? Tem. Deixa eu terminar só aqui essa apresentaçãozinha, eu já coloco lá. Então, já está registrado, pode deixar. Me lembra daqui a pouquinho que eu já coloco lá. Mas é isso aí, Okay. Valor da produção, então, aqui, ó, R$1.500. O que é o valor da produção? É o valor que nós vamos vender. Ou seja, 1.100, que é o nosso total dos nossos custos, menos o valor aqui de venda, nós vamos chegar num lucro de R$400. Então, percebam que R$400 é o lucro desta nossa operação. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular o valor agregado do setor têxtil, ou seja, do nosso segundo nível. Percebam que para a gente calcular, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o mesmo raciocínio de retirar da nossa receita os insumos. E esses insumos, pessoal, né, são exatamente parte da riqueza gerada pelo setor de algodão. Por quê? Porque dentro desses R$600 aqui, né, que é o do valor adicionado, parte dela é o valor adicional de quem? Do valor adicional do setor de algodão. Então, quando nós estamos aqui calculando o valor adicional da segunda etapa, percebam que ele, por natureza, e aí até por isso o conceito é esse, de você extrair os insumos, né, advindos da cadeia anterior, percebam que esses R$800, ele foi produzido única e exclusivamente no setor têxtil. Não existe aqui dentro, no caso, a agregação de valor referente ao setor de algodão. Por quê? Porque nós retiramos, à medida em que a gente
dilui dentro do custo da matéria-prima, que aqui no caso é o nosso insumo. E isso vai acontecer para as demais etapas da cadeia. Então, valor agregado, valor adicionado do setor têxtil, R$ 800. Avançando, deixa eu tirar esse negócio aqui da minha frente. Vamos agora para a nossa última etapa na cadeia. Mesmo raciocínio que aconteceu, né? Da ida do setor, né, do algodão para o setor têxtil. Agora a gente vai especificamente para o vestuário. Ou seja, nós já produzimos e tudo mais. Agora a gente já está lá na loja, né, que comercializa os tecidos, propriamente dito. O setor têxtil produziu o tecido e agora nós estamos aqui num varejista, né, que esteja aqui produzindo, vendendo já o tecido. Então percebam que o que era receita para eles, né, na segunda etapa, se torna exatamente os nossos insumos na terceira etapa. Por quê? Porque é exatamente os tecidos que a gente comprou para poder trabalhar no nosso setor de vestuário, na hora aqui de confeccionar nossas roupas e vender as nossas roupas. Então, aquilo que era receita, né, ele se transforma no insumo, que aqui no caso, custo da matéria-prima, R$ 1.500. Aí nós temos aqui, novamente, mão de obra, para a gente chegar num total de custo da produção de 2.200, que é o quê? Que é o somatório de 1.500 mais 700. Nosso preço de venda dessa produção, R$ 3.000. Mesmo raciocínio. Se nós temos um custo de 2.200 e estamos vendendo por 3.000, então nós temos aqui uma diferença de R$ 800. Essa diferença de R$ 800 nós vamos chamar de lucro. Ah, esse lucro é o valor adicionado, é a riqueza gerada? Não. A riqueza gerada vai ser a diferença entre a nossa receita e os insumos adquiridos de terceiros. Onde, no caso, automaticamente, na hora de fazer esse cálculo, você já está retirando a riqueza, né, que foi gerada, né, que veio embutida dentro desse valor, a riqueza gerada da etapa anterior. E por isso, a gente nunca tem uma contagem dobrada. Por quê? Porque quando a gente retira do cálculo os nossos insumos, nós estamos tirando também a riqueza que já veio agregada, né, do setor da etapa anterior. Então, 3.000 menos 1.500, né, nossas receitas menos os insumos, nós vamos chegar num valor adicionado de R$ 1.500. Então, se nós estivéssemos falando em termos de PIB, qual foi o PIB gerado nessa nação, supondo que somente existam essas três empresas? Então, você vai pegar 600 mais 800 mais 1.500. E de cabeça, quanto é que deu isso, minha gente? 1.400 mais 1.500, 2.900. Isso aqui seria o produto interno bruto dessa cidade. Pronto, é uma cidade aí com esse PIBzão aí, tamanho do mundo. Então esse é o raciocínio, pessoal. Percebam que na medida que a gente vai, né, avançando nas cadeias, pela sua própria essência, pela sua forma, sua própria metodologia de cálculo, você automaticamente já retira da etapa seguinte o valor agregado, o valor adicionado que ocorreu na etapa anterior, para que você possa evitar uma contagem em duplicidade, nesse sentido, ok? Então, avançando. Deixa eu limpar isso aqui. Bom, a DVA, ela vai evidenciar a riqueza criada, como a diferença entre as receitas de vendas de bens e serviços diminuídas dos valores dos bens e serviços adquiridos de terceiro. Então, é o que você vende menos o que você comprou. Essa riqueza gerada adiciona-se às recebidas em transferências de terceiros. Como assim, professor? Bom, porque naquela movimentação, né, você compra os insumos, dentro desses insumos, né, você está comprando com seus recursos, depois você converte isso num produto,
esse produto você vende, tudo isso aqui aconteceu dentro da empresa. Agora, o que é de terceiros? Percebam que se eu tenho aqui, né, uma renda que venha, né, de um investimento, né, de uma outra empresa. Então, aqui é a empresa A. E aqui eu tenho a empresa B, que eu tenho investimentos. A empresa A tem investimentos na empresa B. Quando essa empresa B me retornar, por exemplo, aqui um dividendos, né, participações e tudo mais, ou seja, quando ela enviar esses recursos para a empresa A, isso aqui nós vamos classificar como transferências de terceiros, recebendo de terceiros, né? Um exemplozinho simples para que a gente possa. Mas a gente vai ver isso aqui também mais à frente. Avançando. O valor adicionado recebido em transferência representa a riqueza produzida por terceiros. Percebam que, nesse nosso exemplo de dividendos, quem gerou os dividendos não foi a empresa A. Quem gerou os dividendos foi a empresa B. A empresa A apenas recebeu. Por isso que é classificado como riqueza produzida por terceiros, né? E transferida à entidade A. No caso aqui do exemplo. Por exemplo, receitas financeiras, de equivalência, patrimonial, dividendos, aluguel, royalties, etc. Então, todas essas situações são o quê? São recursos que estão sendo gerados, que estão sendo criados por outra empresa e que ela só vai transferir para a empresa que possui a propriedade. Mas quem gerou efetivamente esta renda não é a empresa no qual a gente estava trabalhando, né? Elaborando a DVA. Avançando. Bom, então a riqueza total obtida é, na distribuição, mostrada a quem foi repassada. Ao trabalho, ao capital de terceiros, ao capital próprio ao governo. Então, isso aqui ele está falando especificamente de quê? Da oitava parte. Ou seja, a segunda parte, o oitavo item, né? Na segunda parte. É o quê? É dizer para onde foi essa riqueza. Então, se nós geramos R$100, é dizer para quem foi, né, cada pedacinho desses R$100. Se foi aqui, ó, o trabalho, lembra lá dos salários a pagar e tudo mais? Trabalho, pessoal, capital de terceiros, capital próprio ou ao governo. E assim, evidencia-se a geração e a distribuição do pedaço do PIB, né, produzido pela entidade. Ou seja, essa empresa contribuiu com R$100, né, do PIB. E esses R$100, né, desses R$100, 20 para o trabalho, né, foi de salário, 50 foi para o governo pega sempre um dos maiores pedaços, das maiores fatias, e assim sucessivamente a gente vai, né, detalhando para quem foi a distribuição do nosso valor adicionado, ou seja, da nossa riqueza gerada. Então, avançando. A entidade, sob forma jurídica de sociedade por ações com capital aberto, devem, destacar aqui, devem elaborar a DVA e apresentá-la como parte das demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada exercício social. Então, percebam que quem é que está obrigado? Empresas de capital aberto. Basicamente, grandes empresas, né? E, né, no caso, para as demais empresas, ela é recomendada. Professor, então eu sou obrigado... Não, é recomendado. Recomendar é só dizer, sugere, ó, você pode fazer se você quiser, mas se você não quiser, você não vai ser multado, nem autuado, nem nada disso. Então, em termos de obrigatoriedade, a DVA se aplica somente às empresas de capital aberto. As demais vão fazer se quiser. Claro que a norma vai dizer que é recomendado, porque é um nível de informações a mais que você vai estar disponibilizando para os proprietários, para os sócios, para todo mundo que tiver, para todas as partes envolvidas com aquele estabelecimento, com aquela entidade. Avançando. Bom, a DVA está estruturada para ser elaborada a partir da DRE. Então, lembrem-se, ela é elaborada a partir da DRE. Então, a DRE ela serve de subsídio, né, como insumo. Mas ela não é igual à DRE. São demonstrações diferentes. Essa vinculação deve servir apenas para a sustentação da consistência. Por quê? Porque elas não são iguais. Ela somente demonstra, né? Boa parte das informações que a gente tem na DRE nós vamos utilizar. Mas muitas dessas informações a gente tem que fazer alguns ajustes.
Não vai ser igualmente, ela é apresentada na DRE, a gente vai apresentar também na DVA, como a gente vai ver logo a seguir. Então, pessoal, isso aqui é uma estrutura bem completa, tá? De como é uma DVA. Então, o primeiro item, que são as receitas, elas são compostas, né, pelas vendas de mercadorias, outras receitas relativas a construções de ativos próprios. E aí a gente vai tendo aqui algumas informações a respeito de cada um dos itens. Então, quando a gente coloca venda de mercadoria, né, já diz. São as mercadorias, são os valores que a gente está, né, reconhecendo na contabilidade. E aqui a observação importante, inclui os valores dos tributos. Professor, e os impostos recuperáveis, as deduções sobre... Não. Todos os tributos, né, eles têm que estar inseridos. Não deduzimos, mesmo aqueles que são recuperáveis. Ainda, nas outras receitas. Então, como qualquer coisa que seja fora da nossa atividade operacional, elas vão ser classificadas como outras receitas. Um exemplo bem básico disso seria a questão de vendas do nosso imobilizado, né? E lembrando que qualquer tributo que também incida sobre essas vendas, eles também terão que ser mantidos, não poderão ser descontados. Não é a receita líquida, né, digamos assim, igualmente apresentado na DRE. Ainda, receitas relativas à construção de ativos próprios, né, que também tem um lereado diferente, que a gente vai apresentar mais no final. Mas isso aqui é quando a empresa, né, acaba produzindo algum bem, né, algum item que vai ser utilizado por ela mesma. E ainda, provisão para crédito de liquidação duvidosa, reversão dele, no caso, né? Como a gente sabe, provisão, inclusive, é um dos nossos temas. Toda provisão, ela é, na verdade, ou uma retificação do ativo, ou a criação, né, o aumento de um passivo. Então, é sempre uma coisa ruim, na verdade. Então, quando a gente coloca aqui a reversão, é porque você está revertendo um cenário ruim, transformando em algo positivo. Então, ele acaba entrando aqui nas receitas. Provisão é uma das nossas temáticas que a gente vai estar estudando possivelmente na próxima aula. Insumos. Bom, os insumos aqui, aí a gente já vai o quê? Representar aqueles valores que eles são adquiridos de terceiros para que a gente possa realizar a atividade da empresa, né? Então, mercadorias, energias, serviços. Então, um leque de possibilidades dependendo da atividade no qual a empresa esteja inserida. E aqui também, lembrando de que os impostos não devem ser deduzidos. Eles devem estar inseridos na hora de computar, na hora de registrar os insumos. Então, é tudo cheio, nada líquido aqui. Ninguém pode descontar nenhum imposto na hora de preencher a DVA. Professor, mas na DRE a gente desconta. Sim, na DRE, mas aqui não, é outra demonstração. Então, avançando. Ainda, nós temos os custos dos produtos das mercadorias e serviços vendidos, né? Inclui valor de matéria-prima e tudo mais. Aqui é detalhando, no caso, né? Inclui valores de despesas originais de utilização de bens, como energia, serviço de terceiro, aluguel, água. Então, são esses serviços, né? E utilidades de terceiros, mas que são necessários para a atividade empresarial. Ainda, perdas. Aí aqui a gente vai ter, por exemplo, os relativos a ajustes por avaliação de valor de mercado em cima dos nossos estoques, né, que são provisões. Como eu disse, provisão é sempre uma coisa ruim. Provisão por teste de impairment, que a gente também já viu isso no nosso semestre passado. Então, nesse sentido, algum tipo de perda e de recuperação de valores dos nossos ativos. E aí, claro, você ainda tem aqui um outro campo de outras que... Opa, peraí. Outros, né? Que você pode estar lançando aqui, desde que seja classificado como insumo, que não tem como a gente especificar tudo. Então, percebam que nesta tela, pessoal, o que eu quero que vocês foquem? Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Não. Eu quero que vocês decorem nessa tela especificamente 3 itens. 1, receitas. 2, insumos adquiridos de terceiros. Isso aqui é a estruturazinha que a gente tem que decorar. Isso aqui não tem para onde correr. É decoreba. E 3, né, o somatório, ou seja, né, a diferença entre as receitas e os seus insumos, a gente chega no item 3, que é o valor adicionado bruto. Então, esses 3 é o que a gente tem que decorar. Os outros, pessoal, isso aqui
eles são detalhamentos dos nossos grupos principais, mas que vocês, contadores, experientes, né, já conseguem identificar isso aqui com facilidade. Mas, a princípio, vamos decorar essa estruturinha. 1, receita. 2, insumo adquirido por terceiros. 3, valor adicionado bruto, que é a diferença de 1 menos 2. Então, avançando. Chegamos agora no item 4. O que é o item 4? Logo após o nosso valor adicionado bruto. O item 4, pessoal, é a depreciação, a amortização e exaustão. Ou seja, são as retenções. As retenções que a empresa possa vir, né, a possuir no exercício, no andar. Então, aqui é o momento de você lançar depreciação, amortização e exaustão, é tudo lançado no mesmo setor. Então, toda vez, né, após lançar o item 4, então, no valor adicionado bruto, você tira as retenções, né, que são as depreciações, amortizações e exaustões, nós vamos chegar no nosso item 5, que aí sim, ele já é o nosso valor adicionado líquido. Oh, Jesus Cristo, ficou bem na frente, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Pronto. O item 5 já é o nosso valor adicionado líquido produzido pela entidade. Como assim produzido pela entidade? Porque, como a gente viu anteriormente, né, nós temos os valores que são produzidos externamente, que são produzidos por terceiros. Então, quando a gente chega no item 5, ele é o quê? Ele é o valor adicionado bruto menos as nossas retenções, né? Depreciação, amortização e exaustão. Depois que a gente lançar, né, que a gente chegar no nosso valor adicionado líquido, a gente vai ver o que é que veio de fora da empresa. Então, o que é que veio de fora aqui da empresa? Aí é a hora que a gente chega aqui no item 6. Ou seja, o item 6 é o valor adicionado, né, em transferência. Que aí a gente vai ter aqui como, por exemplo, resultado de equivalência patrimonial, que inclusive também é uma das temáticas que a gente ainda vai ver. Nós temos aqui receitas financeiras, né, que são os juros que a gente recebe. Nós ainda temos aqui outras, né, que pode estar recebendo, que nem quando a gente estava pontuando anteriormente, né? E dentro de outras, que é os dividendos que a gente deu como exemplo, investimentos avaliados ao custo, aluguel, dia de franquia, em resumo, está entrando recurso, está entrando, né? Está entrando riqueza, está entrando, né? Estão acionando um valor, mas que esse valor não foi produzido pela própria entidade, ele está vindo de uma outra entidade. Então, aqui, o que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês lembrem do 4, do 5, do 6, né? Que são os títulos, são os grupos. Então, depois que a gente saiu lá do valor adicionado bruto, a gente tira a depreciação, amortização e exaustão. Vixe Maria, rapaz, o negócio aí tá bom. Depois que a gente tirar a depreciação, amortização e exaustão, a gente vai chegar no valor adicionado líquido, né? Saiu do bruto, tirou as retenções, chegamos no líquido. Pronto, quando a gente chega no líquido, nós vamos somar, vamos adicionar os valores que nós recebemos em transferência, ou seja, vieram de terceiros, de fora da empresa. E aí aqui são exemplos, né? Equivalência, juros, aluguéis e tal. Então, quando a gente somar, né, o valor líquido produzido pela empresa mais o valor recebido em transferência, nós vamos chegar no item 7, que é o total a ser distribuído, ou seja, o total da nossa riqueza gerada. Então, aqui, nos nossos exemplos, é como se fosse aqui, ó, chegamos no nossos R$100, o item 7 vai representar os R$100. Do 6, né, do 1 ao 6, ele está dizendo como que a gente chega nesses R$100. E o 7 é literalmente somente um resumo, é o total. Agora, nós vamos para o 8º e último item, que é exatamente para onde foram esses R$100. Ou seja, o item 8, ele vai estar apresentando para nós a distribuição da riqueza gerada,
né, do valor adicionado. Então, item 8, último item a ser gravado, é exatamente a distribuição daqueles nossos R$100. E aí, essas divisões nós temos, primeiro, com o pessoal, e aí, claro, né, pessoal, a gente vai ter na riqueza do detalhamento. Professor, na minha DVA eu vou ter que detalhar desse jeito? Não. Vocês vão ter que detalhar somente pelo grupo. Ou seja, detalhar aqui, ó, o que foi para pessoal, o que foi para impostos, taxas de contribuições, que na verdade você pode até colocar aqui como para o governo, né? Também acaba tendo muito essa nomenclatura. Então, não vai ter. Isso aqui é, claro, na vida prática, na hora de elaborar a demonstração, sim. Mas na hora de resolver questões e tudo mais, claro que não tem a necessidade disso tudo, dessa riqueza de detalhes. Mas aqui, para efeitos, né, de exemplificação, você tem, né, remuneração, salários, honorários, benefícios, assistência médica, alimentação, transporte, FGTS dispensa, né, apresentações. Aí nós temos aqui impostos, né, PIS, COFINS, imposto de renda, tudo, né, tributos federais, estaduais e municipais, que inclusive é matéria que nós estudamos, né, para a nossa AP1, fez parte aqui dos nossos tributos, né, que são gerados por competência. Professor, o item 8 só distribui para pessoal e governo? Não. A gente também, distribui para quem? Remuneração de capital de terceiros, ou seja, juros, aluguéis e ainda algumas outras despesas. São o quê? São despesas financeiras, ou seja, são coisas que nós estamos pagando. Então, a gente está pagando, né? Está pagando juros, está aqui pagando aluguel, está pagando, né? Está remunerando o capital que é investido por terceiros. Então, na verdade, isso aqui é uma saída, né? Está indo embora o dinheiro para alguém. Claro que é uma saída, né? A distribuição, mas no sentido de que não está indo dentro de propriedade da empresa. São com terceiros, né? São pessoas alheias à nossa empresa. Então, aqui, ó, remuneração com transferência de riqueza a terceiros, royalties, direitos autorais, franquia, né? Que quando se você é uma franquia, você tem que pagar. Então, é nesse sentido. Você está distribuindo para alguém que seja externo à empresa. E aí, o último item, né, de distribuição, a gente entra na remuneração do capital próprio. Ah, agora aqui sim, né? Aqui é para o dono da empresa. O dono da empresa está recebendo essa verbazinha, que aí aqui é a remuneração do capital próprio, juros de capital próprio, dividendos, lucros retidos, né? Que aí aqui, esses valores seriam os valores que seriam distribuídos, mas para capital que seja da própria empresa, do próprio sócio, né? Então, inclui valores relativos a lucro de exercício destinados, reserva, prejuízo. E ainda, lembrando que se, porventura, não houver a distribuição, né, no sentido de que lucros ou prejuízos continuarem lá lançados, você vai ter que aqui colocar lançados aqui dentro. Professor, o prejuízo também? Sim, o prejuízo, pessoal, ele também entra como remuneração do capital próprio, só que neste caso como fator negativo, né? Ele vai estar diminuindo, reduzindo o patrimônio líquido da empresa, mas não deixa de ser a remuneração daquele exercício, né, correspondente à nossa empresa, por mais que tenha sido uma remuneração com fator negativo. Então, avançando, pessoal, essas são... Ficou muito pequenininho, mas é porque, como ela está muito detalhada, né, aí a intenção aqui era colocar dentro de uma tela única, mas percebam que aí é o que eu chamo a atenção, que eu gostaria que vocês memorizassem. O quê? Memorizar aqui o item 1, que são as receitas. Depois, você tem o item 2, que são os insumos. Então, 1 menos o 2, nós vamos chegar aqui no item 3, né? Que é o quê? É o valor adicionado bruto. Então, receitas menos os insumos, a gente chega no valor adicionado bruto. Após, nós vamos retirar o item 4, que são exatamente as nossas retenções, né? Depreciação, amortização e exaustão. Então, com isso, nós vamos chegar no item 5. Né? Vou botar do lado de cá, que ali ficou pequeno. O item 5, que é o nosso valor adicionado líquido, produzido pela entidade. Então, até aqui só tinham
coisas que foram produzidas pela própria entidade. Com isso, nós vamos agora somar, né, com o item 6, que é o quê? Que são os valores produzidos por terceiros, ou seja, pessoas externas, né, por entidades externas, fatores externos à entidade. Quando a gente soma o 5 e o 6, nós vamos chegar aqui no nosso item 7, que é justamente o total do nosso valor a distribuir. Então, nesse aqui é o valor da riqueza gerada, né? Digamos aqui os nossos R$100. Pronto. Essa aqui é o que nós chamamos da primeira parte da nossa DVA. Ou seja, quando a gente chega no valor total a distribuir, o valor total adicionado, criado, né, pela empresa. Aí nós vamos para a segunda parte, que é o item 8, que é a distribuição desses R$100. Para onde esses R$100 foram? E claro, muito além, por isso que a DVA está atrelada ao balanço social de uma empresa, muito além de você apenas mensurar qual foi a riqueza gerada, você tem que saber para onde está indo esse dinheiro. Por quê? Porque se estiver indo, né, 95% somente para lucro, essa empresa ela não está cumprindo um papel social eficiente, né? Por quê? Porque ela só está enriquecendo os donos. Então, agora, quando você tem uma empresa, né, que tem muita participação de distribuição com o pessoal, ou seja, geração de mão de obra, quando você vê que ela tem muita geração com o governo, né, com impostos, então ela participa, ela é condizente a uma empresa que possa ter o quê? Possa ter incentivos fiscais, incentivos financeiros. Por quê? Porque é uma empresa que causa um bem social na comunidade, né? Então é nesse sentido e é para isso que serve uma DVA, para que você possa fazer esses tipos de análise em relação àquela entidade, em relação àquela empresa.